A obra de Augusto Husk vem sendo desmanchada por falsos admiradores há mais de 30 anos. Eu sou Piero Husk, estou aqui para defender a honra do meu pai e revelar esse sórdido desrespeito. Você entenderá por que o museu deixado pelo patrono da ecologia do Brasil não se manteve efetivo à conservação ambiental desde a morte do naturalista. Conhecer essas verdades é fundamental para salvar e libertar as ferramentas que Augusto Husk construiu para servir a natureza e a humanidade. Olá, eu sou Piero Husk, sou biólogo, mestre e doutor em zoologia, especialista em beija-flores e também desenvolvo pesquisas em medicina. Assim como meu pai, eu tenho muita satisfação em contribuir com a sociedade. E o meu sonho é ver a obra do meu pai livre das mãos dos seus detratores, para que ela possa servir à humanidade e ao meio ambiente de forma plena. Afinal de contas, a obra dele continua sendo desmanchada pelas mesmas pessoas há mais de 30 anos. Neste primeiro episódio do canal Augusto Husk, eu vou abordar a revelação do descalabro à obra de Augusto Husk. Ou seja, a primeira vez que essa desgraça iminente foi anunciada. E esse assunto é muito longo, é repleto de diversos episódios de descaso, desrespeito, enfim. Eu vou utilizar aqui um prefácio para deixar tudo mais claro. Então vamos aqui ao Museu Melo Leitão com Augusto Husk, no período de 1949 a 1986. E algumas características marcam esse período. Em primeiro lugar, a visão de um progresso verdadeiro, marcado pelo equilíbrio da sociedade e o respeito à natureza. Durante esse período foram construídas todas as instalações, as coleções, foi o trabalho duro de construção de um museu, laboratórios, biblioteca. Foi um período também marcado por grandes batalhas em prol da natureza, um período que teve a criação da maioria das unidades florestais do Espírito Santo, um período em que o Museu Melo Leitão lutava para defender florestas, lutava contra presas que destruíam, especialmente naquela época quem? Aracruz Celulose e a Vale do Rio Doce. Foi um período então de defesa ambiental e foi um período onde a educação ambiental era marcada pelo bom exemplo. Na sequência, nós temos o período do Museu Melo Leitão sem Augusto Husk, que foi de 1986 até recentemente. Nessa situação, nós temos o aumento do desmatamento no Espírito Santo, houve ainda uma inversão de valores conservacionistas, bandeiras das principais devastadoras ambientais do Espírito Santo, combatidas por Husk, passaram a frequentar o Museu Melo Leitão. O meio ambiente então ficou indefeso nessa época e nesse período também iniciou-se o desmanche da obra de Augusto Husk, imediatamente após a sua morte. Em um primeiro momento foi de forma muito descarada e mais recentemente de uma forma bem camuflada. Ainda, a Sociedade de Amigos do Museu, a Sambil, que serve para proteger o museu, foi usada nesse desmanche. Em um primeiro momento de forma descarada e um segundo momento novamente camufladamente. E em meio a todo esse desrespeito, a educação ambiental praticada dentro do museu passou a ficar desfalcada por não ter o exemplo que era dado pelo naturalista. Somado a isso, algumas pessoas leais à ideologia de Augusto Husk foram perseguidas, a exemplo de pesquisadores. E eu me incluo aí, junto à minha família. E de 2018 para frente, nós temos aí a situação atual, que é um Museu Melo Leitão desmanchado, seu patrimônio todo alienado para o Instituto Nacional da Mata Atlântica. Nessa situação atual, nós ainda temos um desmanche em curso, né, onde verificamos aí um discurso totalmente diferente de uma prática, ou seja, uma camuflagem
através de um falso moralismo. Nós temos ainda a manipulação da Sambil, que tem cometido irresponsabilidades e negligência com o seu estatuto de defender o Museu Melo Leitão. Nesse quadro foram agravadas as perseguições aos reais defensores de Augusto Husk, e eu me incluo. Obviamente, esse imã mantém a inversão de valores, o meio ambiente continua indefeso nesse cenário que não é aliado com as ideias do patrono da ecologia no Brasil, e o imã segue dando aí um péssimo exemplo, muito bem disfarçado. E eu não fui o primeiro a detectar essa perseguição por essas pessoas. Eu tenho aqui em mãos uma carta encaminhada ao presidente Fernando Henrique Cardoso em 1999, alertando justamente sobre os riscos e sobre o desrespeito praticado por essas pessoas à obra de Augusto Husk, patrono da ecologia no Brasil. Vamos conferir os detalhes dessa carta aqui juntos? Já no primeiro parágrafo, ele revela ao presidente Fernando Henrique Cardoso que o Museu Melo Leitão está sendo submetido a um descalabro, ou seja, a uma desgraça. A carta traz uma sequência detalhada desses descalabros. O primeiro faz menção ao desrespeito e à descaracterização do Museu Melo Leitão, que foi iniciado imediatamente após a morte de Augusto Husk, em 1986. O segundo fala da Sambil, a Sociedade de Amigos do Museu Melo Leitão, que foi criada justamente para proteger o Museu Melo Leitão. O número 3 fala da gestão desastrosa do diretor que assumiu o Museu Melo Leitão após o falecimento de Augusto Husk, que culminou no seu afastamento. O número 4 fala do uso indevido da Sociedade de Amigos do Museu, que inclui também a manipulação de atas de assembleia utilizadas para descaracterizar o museu. O número 5 comenta que o assunto foi levado ao Ministério Público Federal em 1991, ou seja, já estava se arrastando há 8 anos. O número 6 fala da falsificação de atas de assembleia da Sambil para tentar contornar a situação comunicada ao Ministério Público Federal. O número 7 fala especificamente de Sérgio Lucena Mendes, que é o atual diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica, o INMA. Está escrito que Sérgio Lucena Mendes sempre despontou como líder dos movimentos que manipularam a Sambil para descaracterizar o Museu Melo Leitão. A carta ainda comunica ao presidente Fernando Henrique Cardoso que Sérgio teria destruído o patrimônio e desviado parte do acervo científico das coleções, dando referências para o processo denunciado à Procuradoria da República. E a carta termina pedindo pela interrupção dessas irresponsabilidades cometidas pelas pessoas que se acastelaram do Museu Melo Leitão desde o falecimento do patriota Augusto Husk. Esse foi o prefácio de um capítulo triste e desrespeitoso que vem se arrastando há mais de 30 anos e que será aprofundado aqui no canal Augusto Husk. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo episódio.